Então vamos lá, né, gente? Vamos começar aqui nossa brincadeira. Quinta-feira é duro para vocês, eu acredito. Uma aula do Cristo e duas minhas, realmente é para cansar um pouquinho a mente. Porém, vocês são pré-vestibulandos, então vocês só podem pensar em cansaço só depois que acabar o Enem. Então é sacrifício mesmo, tá? É sacrifício. Se você quiser ter uma vitória, você tem que sacrificar. Esse sacrifício não é, eu vou morrer, não é isso. Mas você vai ter que se dedicar um pouco mais. Se você está achando que está se dedicando, aumente um pouquinho o nível de dedicação. É fazer questões mesmo, é buscar novas informações, é fazer estudo entre vocês, né? Aquele aluno que tem um conhecimento melhor em determinada disciplina pode te ajudar e pode ocorrer essa troca de informações. Isso daí é importante, tá? Não é porque nós estamos na pandemia que a gente não vai poder fazer uma videochamada com um amigo e tirar uma dúvida ou mesmo interagir com questões, enfim. O ideal é que vocês façam sempre assim. Tudo bem? Então, sem mais delongas, nós não vamos parar, né? É direto, só pararemos às 10h40, como já combinamos. Vou resolver com vocês hoje questões relacionadas a FUVEST, Unicamp e Unesp. Quem já deve ter observado, no Bernoulli tem um QR Code que mostra essas questões. Então, como o nosso volume 1 já foi embora, o 2, com certeza você já tem, eu ainda não tenho, mas eu decidi fazer aí essas questões para a gente ver, né, que são questões um pouco avançadas, né, de um nível um pouco maior, e eu quero que vocês cheguem no Enem pisando na concorrência. Então, a gente vai trabalhar com nível mais elevado. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma? Vamos ver quem está aqui. Sérgio, Maria da Glória, o João está aqui, a Maria Eduarda Carvalho, Mariana, o Felipe Dudman, Amanda, pode sentar na frente, hein? Senão falar para sua mãe. Se tiver reunião, dizer, Amanda está sentando lá atrás. Segue o líder, está aqui. Ana Kathleen, também sempre está. Bom dia, João. Como é que vai? A Duda B, para quem não sabe, é Maria Eduarda Barbosa. Ou Barbosa? Não sei. Desculpa. O Eri Anderson, que faz muito tempo que eu não vejo, não sei nem mais qual é a cor do cabelo dele. Não sei qual é a cor do cabelo dele mais. O João falou comigo, Camilo também já me deu um salve aqui. Lucas Emanuel deve ser o alto giro. Já tinha acostumado com o alto giro, né? A gente já acostumou com o alto giro. A Mariana também já me deu um salve aqui. Rebeca, quanto tempo? Sérgio, meu querido, e a nossa querida Simires. Então, gente, Vitória, olá. Então, vamos aqui. Vou espelhar para vocês o material. Oi, Rebeca, tudo bem? Analisem, vejam, observem. Eu não sou assim tão magnífico quanto o Christian, que grava vídeos. Professor, sinto muito não querer lhe informar que química não é o quê? Foi muito rápido, não deu para ler. Só permite aqui a entrada da Júlia. Júlia? Quem é Júlia? Tudo bem. Permite a entrada da Júlia. Vamos aqui. Professor, sinto muito lhe informar que química não é para mim. Mas isso o senhor já sabe. Mas eu não consigo aprender química orgânica. Ixi, Maria. E química orgânica é 90% da prova na área de química no Enem. Você vai ver meu ponto de vista. Você viu o ponto de vista dos anjos, você vai ver meu ponto de vista. E aí a gente vai juntar tudo, fazer aquela salada. E aí você vai conseguir, com certeza. A gente ainda vai ver química orgânica consigo? Daqui para frente é comigo. Eu não sei como é que vai ser. Como o Christian falou, tá um zoom danado. Eu acredito que na próxima semana não vamos ter aula. Não sei se ainda não é oficial. A gente vai perder muita coisa, na minha opinião, mas tudo bem. Mas já na próxima, se isso acontecer ou não, no volume 2 eu já inicio com frente C, só a parte de orgânica. Vou recapitular o que o Duzante falou, da introdução,
e a gente vai partir para frente orgânica. Beleza? E aí, lembrando, eu sou frente C totalmente, o dos anjos é frente A totalmente, a gente divide a B. Na B, o dos anjos fica com o módulo 1 e 2. E eu, na B, fico com o módulo 3 e 4, que é a partezinha final. Então, no 3 e o 4, com certeza eu vou falar de cálculos químicos, né, e alguma coisa relacionada aí à parte de fisicoquímica. Então, eu vou primeiro concluir a parte de orgânica, vou concluir toda a parte de orgânica, e depois eu passo para a frente B. Ok? Então, vamos aqui, gente. Eu vou espelhar para vocês aqui. Esse material eu vou disponibilizar. É só questões. Aqui não vai ter teoria. A teoria nós vamos ver na prática. Só questões. Eu estou sem meu retorno hoje. Então, por favor, me diga se já está aparecendo aí para vocês. Meu amigo, só me confirme se está aparecendo já aí para vocês. Sim. Tá aparecendo. Beleza. Então, em homenagem ao meu querido amigo Christian, eu vou iniciar aqui, né? Inclusive, essa ideia de fazer essas questões, eu espelhei nele, né? Tá ele aí, ó, lindo, né? Com a sua vasta cabeleira. E ele costuma pedir isso daqui para vocês. Eu não sei se é mais ou menos isso que ele fala, mas ele pede para alguém ler, né? Ele solicita que alguém faça aí uma pequena leitura das questões. Não sei se ele fez isso hoje com vocês, mas é o carro-chefe dele. Beleza, então como eu me espelhei nele, vamos lá, vamos iniciar aí. Veja que eu estou colocando pelos módulos, né? Veja que as questões que eu baixei foi todas dos módulos, né? Relacionado ao volume 1, especificamente. E mais no finalzinho, eu peguei algumas questões que eu achei relevante dos simulados do Bernoulli, né? Que eu acredito que vocês fizeram, e eu tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade, ou tiveram, ou ainda não fizeram, eu estou equivocado. Fizeram, não fizeram? Só me confirma se fizeram o simulado, só para eu não ficar de bobo na gravação. Fizeram ou não? Já fizeram? Hoje são 25. Ah, vai ser sábado. É sábado, né? Beleza, então vocês vão ver que o nível do simulado Bernoulli é o nível estilo esse que eu vou trabalhar com vocês, em questão agora, dessas de Fulvestre, Unicamp e Unesp, e aí vocês vão, com certeza, se dar bem nesse simulado de sábado. Por isso que é ruim ficar sem retorno, porque quando a gente vai alternando, eu não consigo mais ver o que eu tenho que fazer. Professor. Fui alternar para... Oi, Qual é Camila. a página? Diga, Camila. Qual é Ou a no página? chat, você escreveu alguma coisa. Não é bem uma página, não é bem página. No fim de cada módulo, aparece o QR Code. QR Codezinho, tem um QR Codezinho embaixo. A pessoa vai lá, né, dá aquela clicada com a câmerazinha do celular e ele baixa as questões. Então, infelizmente, eu não tenho página para... Entendeu? Eu não tenho página para te dizer. Então, por isso que eu estou espelhando. Mas daqui é retirado do QR Code. Né? Então, só analise, tá? Só veja como é que a gente faz as resoluções, como é que desenvolve. Vamos jogar a teoria aqui, né? Porque a gente trabalhou já durante esse tempo até chegar hoje. E aí vamos desenvolver, tá bom? Qualquer coisa, por favor, me chamem, dê um sinal de fumaça, porque quando eu estou aqui eu não consigo mais ver vocês. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Vamos lá, vamos iniciar. Eu não sou que nem o Christian, não vou pedir para ninguém ler. A imagem tá nítida para vocês? Vocês estão conseguindo ler direitinho? Só confirme para mim. Dá para ler direitinho? Todos estão visualizando direitinho? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. É de reação nuclear 2, né? Então, tá falando de fissão e fusão nuclear que nós trabalhamos também, não foi? Então, vamos lá. É uma questão de 2017, não é tão antiga assim, mas veja aí, um filme de ficção muito recente destaca o isótopo do hélio 3, né? Vocês estão vendo aqui, né? Pode ser assim também, né? Aqui corresponde a massa e aqui vai corresponder o número atômico, não é isso? Então, esse hélio 3, muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer
e que justificaria seu uso como combustível, está esquematizada aí, né, e representada nessa imagem aqui de baixo. Então, vamos lá. De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação que libera muita energia é uma. Primeiro, se eu estou falando de hélio, eu já começo a indicar a relação de que o processo que nós estamos trabalhando é um processo de fusão. Esse processo de fusão é justamente fundir dois núcleos, que é que vocês estão vendo aqui. Vai fundir dois núcleos. Esses dois núcleos se fundem e produzem essa união. Então, eu tenho massas pequenas aqui, né? As massas são diminutas, são pequenas, tanto nesse núcleo aqui, quanto no de baixo, né? Também são pequenas, eles vão se unir, né? Fazendo essa fusão, para produzir uma massa maior, e nessa relação de massa, vai haver a formação específica aí, a formação específica do outro elemento. Note que, se eu tivesse que trabalhar com valores, essa junção seria de quem? Seria do isótopo hélio 3 mais o isótopo hélio 2. Hélio 3, hélio 2, quando eles se unem, eles vão produzir o hélio 5, né? Que estou somando tudo, né? Eu somo tudo aqui e produz hélio 5, isso daqui passa a ser a questão de aumentar as cargas dos valores. Então, você vai notar que nessa produção de massa vai haver aí uma relação de saída de nêutron, então o nêutron vai sair, vai se descolar, vai se desprender, e vai haver a formação da energia que nós conhecemos como energia de fusão nuclear, que é a energia que acontece no Sol, e é a mesma que nós falamos sobre a bomba H. Né? Então, tem toda uma relação direcionada aí ao que nós chamamos de fusão. Especificamente, vamos ter que olhar aqui as questões para poder analisá-las. Então, deixa eu só apagar o que eu tinha feito ali, para não ficar, né, que eu vou borrar um pouquinho, então vou apagar só isso daqui. E vamos para a letra A. Fissão nuclear. Então, a gente pode cortar logo todo mundo, né? Bora cortar todo mundo que for considerado como fissão. Porque fissão é fissurar, não está havendo esse processo de fissura. Está havendo aqui a junção, né? Está havendo a fusão especificamente. Então, fissão e fissão aqui vai embora. Né? Só nos restou aí a letra B e a letra C. Então, vamos analisar a letra B. Fusão nuclear, beleza. Não é, ó? A esfera mais escura representa os nêutrons e as mais claras, os prótons. A escura representa os nêutrons e as mais claras, os prótons. O que é que vocês acham? Faz sentido? Faz sentido isso? As escuras, ele está dizendo que são os nêutrons. E as claras, os prótons. Aí, no caso, está errado, né? Porque é uma inversão, né? Seria, no caso, aí uma inversão. Então, no caso aí, as escuras são os prótons e as claras são os nêutrons. Então, se eu faço a união dos dois ali, né? Se eu vou unir os dois, e eu vou ver essa união justamente pelo fator de nêutrons que eles têm, né? Pelo fator de nêutrons que eles vão ter, a resposta correta vai ser aqui na letra C. Resposta correta na letra C. Aqui houve a inversão, né? Dizer que as escuras são os nêutrons e que as claras são os prótons, né? Próton, ele vai estar aqui na questão do hélio em maior quantidade, né? E essa maior quantidade está representada aí. Isso não quer dizer que aqui ocorreu o processo de saída de próton, tá? Aqui é só a representação desses prótons em função dessa junção, em função dessa fusão existente. Então, nessa representação de fusão, ocorre a liberação de energia nesse exato momento, quando conseguimos fazer a fusão, quando conseguimos unir esses dois núcleos que são de massa pequena, e eu vou relembrar isso a vocês. Quando a gente fala de fusão, a fusão ela vai ocorrer em elementos com massa pequena, né, menores massas. Então, menor massa, fusão. Não é isso? Ó? A fissão, vocês sabem muito bem, tem a massa grande. Vou dar o exemplo do urânio, né? Urânio 235, né? Esse que a gente quer trabalhar. Lembra que a gente trabalha com esse daqui nos reatores nucleares? Então, a massa dele é grande.
Então, é muito viável fazer a fissão do que a fusão, até porque eles pesam muito, né? Então, talvez o processo de fundir esses núcleos não seja viável energeticamente e pode até haver a formação de um colapso. Então, a relação direta entre os dois está relacionada às massas, ok? Então, a questão de 2017, letra C, fusão, esferas mais escuras, no caso aí vão representar os prótons, e as mais claras representam os nêutrons, ok? Tudo bem? Vamos prosseguir? Detalhe, esse material eu vou colocar, só de questões, se vocês quiserem baixar no QR Code do material de vocês, pode ficar à vontade, mas essa resolução dessas questões eu vou colocar lá, no sala de aula e na aula gravada, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Por quê, professor? Qual a diferença das cores? Olha, ruim é porque eu não consigo ver no chat, né? Então, o Dudman está perguntando aqui. Qual a diferença das cores? Bora lá, Dudman. Ele disse que aqui é o hélio 3, né? É o hélio 3. Quantos nêutrons eu tenho aqui, ô Dudman? Quantos nêutrons eu tenho aqui? Eu tenho um, não é? Lembra da formulazinha? Eu vim bem aqui, ó. 3 menos 2, 1. Tem um neutro. Tá vendo? Então, veja que eu só tenho esse daqui, ó, para confirmar, ó. Né? Só tenho esse aqui para confirmar. Do mesmo jeito teria aqui, porque a quantidade é a mesma, vamos dizer, né? Então, a quantidade é a mesma. Note que, ó, eu tenho 2 prótons, ó. Tenho 2 prótons, tá vendo, ó? Tenho 2 prótons. E tem um nêutron. Entendeu agora, Dudman? Beleza? É isso aí, meu querido. É isso aí. É porque eu tô sem o retorno, tá? Então, fala um sinal de fumaça. Infelizmente não tem, né? Esse sinalzinho, né? Eu não consigo ouvir, né? Quando alguém fala no chat. Eu tô sem retorno hoje. Meu celular tá ocupado hoje, então não vou conseguir ver. Então, por favor, me chama a atenção. Professor, eu vou lá no chat. Mesmo que você não fale. Professor, olhe bem no chat. Enfim, tá? Só pra gente manter a comunicação. Ok? Bora ver mais um aí. FUVEST, essa daqui não nos diz o ano dela, né? Inclusive tem ali a resoluçãozinha que vocês, caso vocês queiram utilizar lá o nosso, como é que chama lá? Bernoulli, vídeo Bernoulli, sei lá, alguma coisa do Bernoulli, né? Deixa para lá. Na reação de fusão nuclear, representada aqui embaixo, né? Ó, tem aqui o hidrogênio, que é o deutério, e tem esse outro hidrogênio, que é o trítio, vai produzir energia aqui, vai haver liberação de nêutron. Só libera energia porque esse nêutron é liberado, ok? Ocorrendo a liberação de um nêutron, a espécie E deve ser... é mais fácil do que empurrar a bebê em ladeira, né, gente? Eu fiz uma relação muito parecida lá com o do hélio. Eu vou pegar o deutério. Se é isótopo, significa dizer o quê? Que todos eles têm a mesma quantidade de próton, né? Então, peguei o hélio e vou fundir o hélio. Perdão, o hélio não. O deutério, vou fundir o deutério com o trício, ou trítio, né? Como queiram chamar. Nessa fusão, eu vou ter o quê? Eu vou ter o H5, ó, H5, né? Que eu somei as massas, e vou ter aqui um número atômico 2. Só que quando eu uno esses dois amigos aqui, esses dois isótopos, eles produzem o hélio. Tranquilo. Só que esse hélio, gente, ele está instável, né? Ele está instável. Então, aqui vai haver o deslocamento disso, né? Ó, vai deslocar esse nêutron. Então, nesse deslocamento de nêutron, então o nêutron se desloca daqui, né? Eu vou representar como se fosse um nêutron saindo. Aí sim, nós temos a formação, né? A formação do hélio que nós conhecemos, né? Isso, ó, a formação desse hélio e, consequentemente, houve aí a liberação desse nêutron. Então, esse que nós estamos representando e queremos saber é o nosso amigo hélio, né? Isso, ó, que tem a massa atômica 4, né? Isso, e tem o número atômico 2. Massa atômica 4, número atômico 2. Só que a questão está dizendo o seguinte, né? Letra A, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, veja, aqui nós temos 2 prótons. Tá vendo? Ó, bem aqui embaixo. Então, nós temos 2 prótons. E nós temos quantos nêutrons? Ah, professor, eu não lembro. Vai para aquela formulazinha lá do tempo que o Christian era menino, né? Faz tempo. Então, ó, Z mais N.
Essa daqui vocês viram comigo bastante, e viram com o dos anjos, com certeza, no ano passado. Você deve ter visto isso muito com o dos anjos. Então, lembra da formulazinha. Ah, professor, eu não consigo trabalhar com forma, é forma demais na minha cabeça, beleza. Você já não sabe aqui o número atômico? Aqui não é o A, né, o Azinho da massa. Aqui não é o número atômico embaixo, então faz a diferença. 4 menos 2, ó. Nem precisa nem mexer ali em cima, ó. Faz isso. 4 menos 2 é 2. Então você tem 2 prótons, não é isso? Você tem aqui 2 prótons e você vai ter 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. E aí nós marcamos a letra A como a correta. Ok? Deu para entender? Tranquila essa? Sim, né? Nenhuma dúvida? Posso prosseguir? Bora lá, que eu estava assistindo a aula do Cristo, você estava participando da aula dele. Eu sou ciumento mesmo e não tô nem aí. Sou ciumento e digo mesmo e não nego, não nego. Então, bora lá. Bora prosseguir. Próxima questão. Deixa eu tirar esse Meet aqui do meio, porque eu não consigo ver. Pronto, agora dá para eu ver, bonitinho. No que diz respeito à questão da Unesp, no que diz respeito aos ciclos de combustíveis nucleares empregados nos reatores, a expressão fértil, né, porque nós temos o fértil, ou físsil, né, também chamado, é aquele que vai produzir essa energia a partir do momento que ocorrer o processo aí relacionado à fissão, né? Físsil é de fissão. Então, vamos lá. Refere-se ao material que produz um nuclídeo físsil após a captura de nêutron, sendo que a expressão físsil refere-se ao material cuja captura de nêutron é seguida de fissão nuclear. Beleza, até adaptado, vamos lá ao que a questão pede para a gente. Assim, o nuclídeo tório 232 é considerado fértil, pois produz nuclídeo físsil pela sequência das reações nucleares que nós estamos vendo aqui embaixo. Beleza. Então, vamos ao que se pede. O nuclídeo físsil formado nessa sequência de reação a questão foi solista e deu para a gente aqui as massas, né? Deu aqui os números atômicos dos 3 elementos possíveis, né, dessa relação. E vamos agora fazer aí o desenvolvimento. Note que tudo partiu do tório. Então, o tório, ele capturou aqui um nêutron, né, que é o processo de fissão. Nessa captura, você está observando que aumentou a sua massa. Por que aumentou, professor? Porque quando ele captura um nêutron, gente, a captura do nêutron é 232, né? Aqui a massa dele, inclusive, está bem aqui, ó, se quiser colocar o 90, né? Tranquilo. Quando ele captura um nêutron, o nêutron, ele tem isso daqui, ó, né? Então, somou. Por isso que ele produziu lá, por isso que ele produz o 233. É isso, ó, produziu 233, produziu esse tório aqui, que passa a ser o isótopo dele. Então, nessa relação desse 233, opa, parece que vai faltar energia, hein? Gente, se faltar energia, por favor, me esperem, tá? É que o negócio tá meio tenso. Eita, tá dando uma oscilada na energia aqui. Tá dando uma oscilada aqui, gente, ó. Oi, vocês ainda estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Me ouvindo? Oi. Sim. Tranquilo, porque parece que travou aqui. Morar no interior é um negócio sério. Então, vamos lá na sequência, porque o que vai interessar pra gente é essa relação aqui, né, ó. Essa relação, justamente, o tório, quando ele vai se estabilizar, né, do seu núcleo físsil, ele vai formar esse elemento aqui, que eu não lembro o nome dele. Eu não lembro, tem que olhar na tabela periódica. Se tem uma tabela próxima de mim, não tem. Esqueci de colocar a tabela aqui, eu não me recordo o nome dele. Eu não me recordo, realmente não me recordo. Perdão. Nem todo mundo sabe a tabela periódica, até porque eu só sei os representativos, daí de transição. Então, veja aqui, ó. A gente vai pegar a relação dele, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Eu vou chamar ele de par, né? 233, né? Ó, mais aqui, ó, uma emissão beta. Se é a emissão beta, tô vendo que tem a carguinha negativa, né? Tô vendo a carguinha negativa aqui, não é um positron. Aí, no caso, aí passa a ser uma emissão beta. Então, se é uma emissão beta, nós sabemos que o beta tem essa relação aqui, né? -1 e 0. E a gente vai produzir esse elemento que nós precisamos saber quem é. Então, aqui vai se repetir, não vai, ó? 233, porque aqui
não tem nada, vai se repetir. Só que o par tem um valor, qual é? 91, não tem? Tem um valorzinho 91. E vocês têm que lembrar o seguinte, quando se trabalha com emissões beta, a gente vai repetir aqui a quantidade, no caso de massa, né? E vai fazer aqui a soma, não é isso? Ó? Eu vou somar, eu não vou subtrair, cuidado. Só para relembrar isso daqui. Não vou subtrair, eu vou somar esse valor com o que eu tenho aqui. Consequentemente, nós teremos um valor aqui, o valor vai ser qual? 92, né? O valor é 92. Então, vou repetir bem aqui o valor, porque agora eu tenho a soma dele. Então, eu já sei quem é esse material físico, esse nucleídeo aqui, ó. Eu já sei quem é ele. Eu já sei quem é esse elemento. Eu vou olhar agora aqui nos trâmites legais, né? Porque agora eu tenho a massa e tenho o número atômico. E agora eu posso dizer qual é esse elemento, né? Então, vamos lá. Letra A. É urânio 234? Não, né? Não é 234. Aqui, ó, o meu cálculo feito aqui, ó, 233. A massa repetiu. Então, vai ser esse letra D, né? Não, ó. Porque esse daqui tem 233. Porém, esse elemento aqui, eu acho que ele deve ter errado. Esse PU aqui, né? Esse U maiúsculo aqui confunde a nossa cabeça pelo urânio, né? Não existe. Se fosse só esse PU, tudo bem, que seria o plutônio. Mas esse PU aqui, ó, eu não conheço. Se ele existe, eu não conheço, tá? De qualquer maneira, o correto seria aqui, ó. Por que seria esse? Porque nós temos a massa 92, né? E a massa está aqui, ó. A massa foi representada na questão. A quantidade de prótons está relacionada aí a 92. Então, é a junção da massa atômica, que é 233, e do número atômico, que é 92. Então, o único que vai ter essa relação é a letra D, que é esse urânio 233. Ele é físsil, não é tão físsil quanto o 235, vocês sabem disso. Vai produzir uma energia até considerável, mas não tão, como é que eu digo, com tão eficiência quanto o 235. Então, letra D. Ok? Tudo bem? Boa essa? É questão da Unesp, tá? Unesp aí é uma das universidades bem concorridas, né? Eu acredito que vocês já devem conhecer como é que funciona lá o processo. Lá eles não trabalham com Enem. Lá é aquela coisa mesmo valendo, né? 2 fases do vestibular. Vamos para a próxima. Agora a gente está falando de reação nuclear 1. Falamos de reação nuclear 2. Essa daqui é de reação nuclear 1. Então, vamos lá. Primeira questão. O isótopo radioativo estrôncio 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bomba atômica. Observe a série radioativa a partir do bromo 90 até a formação do estrôncio 90. Então, a gente olha aqui, né, o bromo se transformou no criptônio. O criptônio vai se transformar no RB, é o rubídio. E, por último, aqui, nós temos o estrôncio, né? Nós temos o estrôncio. Assinale os dados, no caso aí, exibidos nessa série, que permitem concluir que, nesse processo de desintegração, são emitidos partículas alfa. São partículas alfa que são emitidas aí. Dá para a gente ver que não é? Porque aqui está se repetindo, não está, ó? Está repetindo aqui em cima, ó. Veja, ó. 90, 90, 90, 90. E aqui embaixo está aumentando o valor, ó. 35, 36, 37 e 38. Consequentemente, quando isso acontece, a emissão aí é emissão o quê? Beta, né? Então, nós temos emissão beta para a formação do estrôncio 90. Né? Veja que a massa atômica se repete e o número atômico está aumentando gradativamente, não é isso? Ó, 35, 36, 37, 38. Consequentemente, aí, a gente tem partículas beta. Não são partículas alfa, aí tem partículas alfa e partículas beta, não. É apenas radiações gama. Se fosse só gama, o resultado continuaria o mesmo, tanto na massa atômica quanto no número atômico. E
Partículas alfa e nêutrons, não. Se tivesse os nêutrons, eles seriam capturados pelo bromo e aí haveria uma soma na sua massa. Então, não é isso. Então, a letra E, partículas beta. Uma questão simples, né? Vocês acharam difícil a questão? Simples essa. Né? Reis do drama. Eita, rapaz. Olha a Elaine ali. Oi, Elaine, tudo bem? Elaine não fala mais com os pobres, não. Só porque eu sou mais pretinho da turma, não fala comigo, não. Mas tudo bem, deixa para lá. Bora próxima. Outra questão no FUVEST 2018, né? Questão bem recente. No ano de 2017, lembrando que aqui é de reação nuclear 1. No ano de 2017, marca o 30º aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, a fonte radioativa utilizada em um equipamento de radioterapia foi retirada do prédio abandonado de um hospital e posteriormente aberta no ferro velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de Césio-137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio-137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário-137 é de 30 anos. Então, esses 30 anos aqui é o tempo ou o período de meia-vida, né? Então, inclusive, eu vou puxar aqui, ó, é o Pzinho, né? É o P. Então, esse daqui é o período de meia-vida, quando ele vai se desintegrar pela metade, né? Durante esse tempo. Então, vamos lá. Em relação a 1987, a fração de Césio-137 em porcentagem que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente será aproximadamente. Então, a gente vai encontrar um valor, né, pela relação aí, né, do tempo que nós temos de meia-vida. Contigo, George, que discriminação é essa que tu tá fazendo comigo, que eu não faço contigo, que é... Olha, eu gravei essa aula, viu? Tô brincando, minha irmã. E rapidinho aqui só para interromper. Meninos, tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem? Falem Foi engraçado, ela olha pro lado e olha pro outro. Ó. Ela tá olhando. É porque eu tô com as duas. Eu ainda vou ligar na sala do outro computador aqui na frente, que eu vou É o Big Brother. É o Big Brother. É o Big Brother. Gente, a Tchelane quer falar uma coisinha com vocês. Vocês estão vendo as últimas especulações de possivelmente, na outra semana, ser bem diferenciada, né? A gente ainda não sabe de nada ainda não chegou nenhuma portaria para a gente, ainda não chegou nenhuma documentação para a escola. Mas, possivelmente, até o fim do dia, até 5 horas, 5h30, porque a gente espera, né? Realmente está bem fundamentado para poder lançar qualquer que seja a notícia. E também para que a gente não faça nada sem ter noção. A gente vai mandar, assim, um comunicado para vocês, como é que vai ser os próximos dias. Mas, mediante a isso, nós temos 2 atividades que são importantes e cruciais, que o terceiro ano, faz parte do terceiro ano, a gente não vai poder mudar. É o simulado Bernoulli, no mesmo formato, vou estar acompanhando vocês de novo. E para vocês virem buscar os livros Bernoulli. Os últimos que eu pedi, os 6 últimos que eu pedi, ainda não chegou o 2. Mas os 18 primeiros que foram pedidos, já tem o livro 2. Se possivelmente amanhã for feriado e a semana que vem for feriado, que a gente ainda não sabe, a escola vai estar fechada. Então, vocês vão ficar sem acesso. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero um mutirão de quem ainda não veio buscar. Venham buscar hoje até 5 horas da tarde, por favor. Assim, vocês já ficam com o livro de vocês. Se não tiver feriado, tranquilo. Mas se tiver, vamos logo nos precaver. Conversem com os pais, façam uma ligação rapidinho, conversem, quem ainda não veio buscar, que venha buscar. Outra coisa, eu tenho 3 alunos que ainda não receberam o livro de artes, entre os 18 que foi pedido na primeira tiragem. Eu preciso saber quem é que não recebeu, mas eu quero uma coisa certa e preciso confiar. Dúdima já é um. Venham buscar. O de artes está comigo aqui na minha sala. Os outros estão lá na secretaria, lá na frente.
Quando for buscar o de artes, só pode dizer assim, pega o de artes com a tia Elaine, que aí eu dou um jeito de sair aqui pela grade e entregar, tá bom? Tia, amanhã é feriado, semana que vem é feriado? Calma. A gente vai mandar um comunicado informando tudo para vocês, tá bom? Mas vamos esperar mais um pouquinho o que as nossas autoridades irão definir de fato e de direito. Até agora nenhum documento chegou para a gente, mas já saibam que o terceiro ano não para. Tem simulado Bernoulli? Tem. Vai ter aula no sábado? Acredito que sim, tá? Então, tudo a gente vai encaminhar bem direitinho, mas com muita cautela e com muita precaução. Mas de já, intensivão para vir buscar o livro 2. E quem ainda não recebeu o livro 1, correr também para vir buscar o livro 1. Ok? Dúvidas? Ei, tia, Bernoulli vai ter? Vai. só foi Oi, amor. entregue o livro de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, né? Só é isso aí. Aí no meio do ano é que vem a segunda parte de artes e o restante dos livros que são aqueles fininhos, entendeu? Tá bom. Aqueles De fininhos, revisão. vocês só. Os revisões. Aqueles fininhos que vêm diferenciados, vocês só recebem 2 volumes deles. O que é o 6V? O 6V é aqueles 2 livros mais grossos, que contemplam todos os conteúdos: inglês, espanhol, história, geografia, química, biologia, matemática, gramática, a literatura. Tá bom? Ok. Ok? Ok. Cheiro. Tô aqui, viu, no Big Brother. Tchan. Vamos embora. Bora lá. Pegue o material de vocês, mas não vão tudo de uma vez, não. Vamos na sequência. Eu estou em primeiro, eu vou depois. Não vão tudo de uma vez, não. Pois bem, voltando aqui para a questão, ele quer saber uma porcentagem de massa aproximada, né? Um valor aproximadamente. Então, 120 anos que vocês estão vendo aqui, 120 anos após, corresponde ao tempo de meia-vida. Então, para a gente poder trabalhar diretamente com essa questão, a gente precisa daquela formulazinha que vocês conhecem melhor do que eu, né? Vocês conhecem melhor do que eu, onde nós temos aí x igual a t sobre p, né? Que ela derivou disso daqui, né? Onde t é igual a x vezes p. Só que eu tenho quem? Eu tenho t e tenho p, não é não? O p está aqui, ó, 30 anos. E o tempo que eu quero saber da porcentagem de massa que ainda vai existir do céu 137 em 120 anos. Então, fazendo aqui o cálculo matemático, eu vou encontrar essa meia-vida, né? Quantas meia-vidas isso vai acontecer? Quantas meia-vidas isso acontece, né? Desses 120 anos? Então, a gente vai dizer o seguinte: 120 dividido por 30, que é o período de meia-vida, vai dar aí pra gente 4 meia-vida. Professor, mas a questão não forneceu pra gente a massa. Como é que eu vou fazer esse decaimento? Mas ele forneceu, ele quer saber em porcentagem. Então, você leva em consideração 100% da massa. Então, o que é que você faz? 100% e vai decaindo aí 4 vezes a metade, ó. Então, a primeira meia-vida são 4, né? Então, é 50. Né, ó? 50. São 4, não esquece. Vou botar um xizinho para vocês verem que eu estou falando isso daqui, né, ó? Falando da quantidade de meia-vida que nós calculamos. Então, 25, né, ó, 25%. Não é isso, ó? É a terceira meia-vida. Né? Então, os 25% vai corresponder a 12,5%. E a quarta meia-vida aqui, que é o que nós calculamos, ela vai representar 6,25%, que é um valor que ele está dizendo aproximadamente, né? Então, a 120 anos, daqui a 120 anos, nós teremos de massa 6,25%, que aproximando ali para a questão, né, ó, vai ficar 6,3, né? 6,3, que corresponde aqui à letra de B. B de vamos embora passar no Enem, né? Vamos embora passar no Enem. Então, notem, é uma questão da FUVEST. Uma questão que o aluno que lembra, que o aluno que treinou, que o aluno que consegue fazer a relação de período de meia-vida e tempo de meia-vida, ele não perde uma questão dessa daí nunca. Não perde nunca. Mesmo a questão não ter fornecido para a gente massa.
né, caso você quisesse utilizar aquela formulazinha, né, você fica, como é que a gente fala? Você fica impossibilitado de usar aquela fórmula. Então, o primeiro passo é você encontrar quantas meia-vidas são necessárias durante esses 120 anos. No caso, foram 4, né, calculando o período de meia-vida e o tempo. Esse tempo é o tempo experimental, é o tempo que estamos estipulando, né, da existência ainda desse isótopo na natureza, e fazemos o cálculo, encontramos, e só sabemos que se é meia-vida, se é degradação, então é relacionado aí a diminuir essa massa à metade durante 30 anos, né? Então, de 30 em 30 anos, essa massa vai diminuindo a metade, e essa é a relação aí do que nós falamos sobre decaimento, né? Sobre a cinética dos isótopos radioativos. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é um pouco mais cabulosa, né? Também fala nesse processo de decaimento, né? Então, vamos raciocinar um pouquinho nela. Essa daqui é recente, é do ano passado. Então, veja aí, ó. O gás hélio, disponível comercialmente, pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pelas séries de decaimento. Então, desde a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade desse urânio 238 decaiu para a formação de hélio. Lembrando que o 238 é muito mais abundante que o 235. Nós vimos nas nossas aulas passadas que só tem 0,7% do 235, por isso que precisa fazer o enriquecimento, né? Então, as usinas enriquecem o 238, transformando ele em 235, chegando numa porcentagem de aproximadamente 98%. Tem um material, né, que vai produzir muita energia quando ele está numa porcentagem maior. Então vocês estão vendo o urânio 238, ele tem o tório, né? O pá de novo aí, ó, forma o tório, enfim, né? Todo um processo de decaimento. E o último a ser formado é aquele chumbo ali, 82. Então, bora ver. Com base nessas informações e em seu conhecimento, é correto afirmar: o decaimento de um átomo de 238 produz ao final da série de decaimento apenas um átomo de hélio. Apenas um átomo de hélio. No final de tudo, vai produzir apenas um átomo de hélio? O que é que vocês acham? Aqui, gente, nós temos que raciocinar o seguinte. Nós temos duas maneiras de verificar essa formação. Eu posso fazer a formação direta, né? Ó. Inclusive, eu vou fazer bem que vou indicar logo bem aqui, ó. Você vai botar o pontinho aqui na letra B. Leia a letra B. Vamos ler a letra B. O decaimento desse urânio 238 para 234 gera a mesma quantidade de hélio que se eu fizesse o decaimento do urânio 234 ao tório 230. Se eu pegasse o tório 234, né, 238, perdão, e fizesse todo esse processo dele até chegar ao tório 230, também representaria a formação de apenas um hélio. Então, vamos ver como é que fica isso daí. Vamos olhar. Então, eu vou iniciar fazendo o processo mais drástico, né? Eu vou iniciar fazendo esse processo aqui, ó. Pegar o 234 e transformar ele aqui em 230 e vamos ver quantos hélios ele produz. Vamos ver quantos hélios ele produz. Então, vamos lá. Você está notando que aqui não tem aquela informaçãozinha, né? Do Bernoulli. Não tem aquela informaçãozinha que eu esqueci como é que fala aquele desenho, assim. Você olhar no vídeo. Mais ou menos assim, né? Aí tem aqui uma letrinha, né? X, Y, Z, W. Pronto, pode digitar isso daí lá que vai sair, viu? Só que não. Então, bora pegar aqui o 238. Vamos botar aqui, ó, o 238, que é urânio, né? Urânio 238. E a massa dele a gente sabe que é 92. E eu vou trabalhar ele com esse... Eu vou decair ele bem nesse tório aí do lado aí, ó. Nesse tório aqui, ó. 234. Deixa eu tirar bem aqui, pronto. Agora eu vou conseguir riscar. 234. Vocês notam que bem aqui tem um alfa, não tem? Bem aqui tem um alfa. Não é verdade? Bem, tem um alfa. Eu pergunto a vocês. Qual é a massa do alfa? Qual é a massa do alfa? A massa atômica do alfa não é 4? É ou não é? É 4. O número atômico do alfa não é 2? Pergunto a vocês. O alfa não é igual ao hélio, não? Esse alfa aqui não é igual ao hélio, não? Não é?
Até aí tudo bem. Nós vamos fazer o decaimento, né, desse urânio 238, vai para o tório 234, vai para o pá 234, a gente vai chegar em um outro urânio. Então, eu vou fazer o desenvolvimento aqui, ó. O tório está ali, ó, vai repetir aqui, né? Beleza, então a gente vai transformar ele, que está na sequência, tem um beta aqui, não tem? Tem um beta aqui, ó. Tem um beta aqui, então ele vai formar quem? O pázinho, né? Pá 234. Repetiu ali, né? 234. E aqui, por ser um beta, também vai repetir. No caso aqui, a formação dele não é uma repetição, é uma soma, né? É a soma, perdão. Eu já ia confundir com o positron. Então, fica 91, né? Então, só para repetir a massa aqui, ó. Só para a gente não se confundir. Então, vou colocar aqui 2 e aqui 4. Tá? 2, 4. Na relação dela aí. E quando eu faço um novo decaimento com esse mesmo pá, eu vou produzir, quando eu faço o decaimento aqui com esse pá também com beta, eu vou produzir esse cara aqui, ó. Né? Vou produzir 234, ó. Vou botar um X, tá? 234. E aqui eu estou somando 92. Então, eu produzi quem? Urânio, né? Esse X aqui passa a ser um urânio. Então, nessa transformação de 238 ao 234, que é o que a questão fala especificamente, nós utilizamos um hélio, ó, teve a formação aqui de um hélio, que é justamente o decaimento do tipo alfa. Mas se eu quiser transformar direto, se eu pegar o 238 ao 234, sem passar pelo tório, sem passar pelo pá, para chegar direto nele, né, ó, eu vou ver se também vai haver essa formação de um alfa, no caso um hélio. Eu vou ver isso daqui, só para confirmar se o meu gabarito aqui corresponde com a verdade. Então, esse 92. Então, se eu coloco aqui, né, se eu coloco um alfa, que é justamente o hélio, eu inverti, né, gente? Vocês nem me dizem nada, né? Você nem me diz nada. Ó, inverti, ó. É 4 e 2 lá em cima. 4 e 2, né? Então, ó, 4 aqui, 2 aqui. Eu vou produzir o urânio 234, né? Ó, 234. Aliás, na representação do tório, né? Que eu fiz o 2 de cima, é o do tório, desculpa. Como eu errei aqui, a massa, eu fiquei confuso. Deixa eu voltar aqui, pronto, 4, não é urânio, é o tório, é o do urânio 234 para o tório. Então, aqui, voltando, apagando, pronto, é o tório. Então, fazendo essa relação aí, o tório tem a massa 230, esse daqui, tá? 230. Fazendo a relação com o nosso amigo urânio, vocês notam que essa partícula alfa foi quem fez o trabalho todo, né? Foi quem trabalhou totalmente. E aqui é um 4, não é um 5, professor. E indicou a presença dele. Então, eu consigo chegar nesse resultado de produzir esse urânio e a formação de um tório, que é o que está desenvolvendo aqui, nesse nosso decaimento total, sem precisar fazer tudo, só fiz a relação direta com eles, eu consegui encontrar esse tório utilizando apenas essa partícula alfa. Então, consequentemente, eu consigo produzir o urânio e o tório utilizando apenas uma partícula de hélio, no caso aí, para cada um, né? Uma partícula de hélio aí, uma partícula de hélio aqui. Por isso que eu estou já indicando para vocês aqui a letra B, tá? Já indico para vocês a letra B nessa relação. Não é um entendimento muito bom. Tem gente que quer fazer todo esse desenvolvimento de calcular todos esses elementos para poder produzir e ver quantos alfas eu poderia trabalhar. Eu poderia, inclusive, chamar esses alfas de X, né? Vocês lembram disso que o dos anjos fazia muito. Você está fazendo lá um decaimento, eu quero saber quantos alfa, quantos beta. Eu coloco um X, calculo a massa de todo mundo e multiplica a quantidade de vezes para encontrar esse X. Faço a mesma coisa para a massa embaixo. Vou encontrar esse valor de X e no final, inclusive, eu sei dizer se está ocorrendo uma fissão ou fusão pelos valores de massa que estão se igualando. Não sei se vocês lembram, a gente fez uma questão parecida com essa, que se eu somo as massas e somo os números atômicos, tem que ser iguais para eu poder dizer que ali ocorreu uma fissão.
sei se vocês lembram disso, a gente trabalhou, inclusive, uma questão muito parecida com essa daí, tá ok? Vou prosseguindo aqui, tá? Prossigo aqui, vamos para onde decaimento, vamos calcular aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês calculem essa questão para mim. Vou desafiar vocês. Vou dar 2 minutinhos para vocês me darem o resultado dessa questão. Valendo um brinde. Valendo um brinde. Ela é fácil. Ela é simples. Eu quero que vocês tentem. Eu quero que vocês tentem. Isso daí é muito simples. Eu vou ler para vocês. O isótopo 14 do carbono emite uma radiação beta, sendo que 1 grama do carbono de um vegetal vivo apresenta cerca de 900 decaimentos beta por hora. Né? Isso, o valor que permanece constante. Pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de carbono da atmosfera, enquanto, no caso, carbono 14, enquanto estão vivas. Uma ferramenta de madeira, aliás, uma ferramenta de madeira recolhida no sítio arqueológico apresentava 225 decaimentos beta por hora por grama de carbono. Assim sendo, essa ferramenta deve datar aproximadamente. A dica que eu dou para vocês, a dica que eu vou dar para vocês aí tá o quê? Vamos ver aqui as datas. Aqui todos estão dizendo que é antes de Cristo, né? Ó. Note que são todos aqui no resultado antes de Cristo, não é isso? Ó. O nosso calendário, gente, ele tem cerca de 2.000 anos. Quando vocês encontrarem um valor, né, na questão de tempo, vocês vão encontrar um valor, vocês vão ter que fazer a diferença disso daqui, ó. Que o nosso calendário começa a contar depois de Cristo, né? O chamado 2.000 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. A história fala assim, né? Vocês lembram aí do Luiz? A história fala assim. Então, o valor que a gente vai encontrar, ele está relacionado aí com a diferença do nosso calendário. Isso daqui é o nosso calendário, tá? É o calendário que a gente usa há 2.000 anos. Então, vocês vão ter que fazer a diferença com esse valor. Bora lá, quem que se atreve? Quem que se atreve a me dizer um ano aí? Ninguém. Bora lá, gente. Eu nem vejo mais vocês. Antigamente vocês nem apareciam. Agora eu nem vejo mais vocês. Ninguém. Ninguém vai tentar. Ninguém vai dizer, professor, não sei não. Faça aí, vamos ver. Professor, estou tentando aqui. Olá, Camila. Simires, Maria Eduarda, Amanda, Vitória. Simires tem que vai tentar. Estou tentando. Beleza, então eu vou ficar calado para não atrapalhar vocês. Outro detalhe que a questão não forneceu, a meia-vida do carbono 14, gente, é 5.700 anos. Anote aí. 5.700 anos, tá? A questão não fornece, mas quando se fala do carbono 14, ele vai se extinguir na Terra no valor de 5.700 anos. Pronto, agora vocês têm dados suficientes para poder desenvolver essa questão. Eu fiz uma questão muito parecida, não sei se vocês lembram, inclusive a do Bernoulli, foi a seção Enem do Bernoulli. Muito parecida com isso, quando ele falava de decaimentos, né? No caso não era decaimentos, era emissões, então muito cuidado, não era decaimentos, e sim emissões beta, né? Emissões beta. Decaimento é uma coisa, a emissão é outra, né? Então, a relação, inclusive quando eu estava fazendo essa questão, eu fiz várias regras de 3 e não chegava ao valor nenhum, né, em relação a, mesmo fazendo a diferença com 2.000 anos, o valor não batia, porque eu estava fazendo a relação como se estivesse sendo emitido, como se fosse emissões, né, e aí, na verdade, é decaimento. Então, para quem está tentando, eu vou dar uma dica para vocês. Temos que partir aí de acordo com essa quantidade
de decaimento que a questão deu, né? A questão disse que a gente inicia aqui com 900 decaimento beta-hora, né? E que apresenta, no caso, a ferramenta, 225 decaimentos beta por hora, grama de carbono. Então, a dica é essa. É você pegar esse valor de 900 decaimentos e dividir até chegar a 225. É a mais rápida, né? Sem que você perca muito tempo. Então, aí você vai encontrar quantas meia-vidas isso foi possível, né? Quantos decaimentos beta isso aconteceram, né? Até chegar a 225. Não sei se é assim que vocês raciocinaram. A Simbrigida, ela tem um quê matemático assim muito rápido. Não sei se ela raciocinou dessa maneira, né? Camille está tentando. Não, eu estava pensando quando o senhor falou da primeira vez que o senhor tentou fazer. Aí eu não ia conseguir. Ah, você estava tentando fazer a regra de 3 com as unidades, né? Foi o que eu tinha feito no início. Isso. Peguei 900, né? Tentei fazer uma regra de 3. Até me deu um valor muito próximo, né? Mas quando eu fui fazer a diferença com uns 2.000 anos, que é outra coisa que a questão não diz pra gente, né? Então vem muito da questão da interdisciplinaridade, né? Do conhecimento prévio que a gente tenha, porque mesmo que eu encontrasse o valor, eu tinha que fazer a diferença, não tinha como, porque na questão diz isso, que é antes de Cristo, né? É antes de Cristo. Então, nós começamos a contar as coisas realmente depois de Cristo. Então, é o que corresponde aí 2.000 anos, né? Então, um dos fatores que torna essa questão uma questão difícil é pelos conhecimentos prévios, né? O conhecimento prévio seria importante aqui nessa resolução. Mas vamos lá. Então, o ideal seria pegar essas 900 decaimentos aí, ó, esses 900 decaimentos, vou colocar um betinho aqui para ficar bonitinho, né? E dividir na metade até chegar aqui, ó, até chegar em 225. Né? Então, aqui eu teria uma primeira meia-vida. Né? Quando eu faço isso, metade vai ser 450. Não é isso? Também de beta. Aí, na segunda meia-vida, a metade aqui, especificamente, vai ser os 225, né? Eu vou dividindo sempre a metade, então, 225 decaimentos. Deixa eu apagar aqui, que eu errei, pronto. Cadê o 2? Pronto, 2 aqui, 225 decaimentos beta. Pronto, notei que eu cheguei nessa relação, não é? Então, consequentemente, nós tivemos aqui 2 meia-vida, né? Nós tivemos 2 meia-vida. Então, vamos fazer a relação do tempo. Lembra da formulazinha, ó. Tempo é igual a x, que nós achamos aqui, ó. Achamos aqui, vezes o período de meia-vida do carbono 14. Então, o carbono 14, ele vai se desintegrar à metade em 5.700 anos. Daqui a 5.700 anos, vai existir carbono 14, porque metade dele foi desintegrado. Então, de 5.700 anos, metade. Então, como eu encontrei a quantidade aqui, ó, encontrei 2 meia-vida, então vai ficar 2 vezes o valor que nós temos lá do período de meia-vida do carbono 14. Não é isso? Então, nós temos aí 11.400 anos. Não é isso? 11.400 anos. Porém, você vai olhar ali para o calendário, né, pela alternativa, você não vai encontrar esse valor. Nem o valor, talvez o mais próximo seria esse de 9.400. Algumas pessoas iam querer, né, fazer por aproximação. Seria até um chute bom, né, que caso vocês não tivessem lembrado desse detalhe do 2.000 anos, ia dar aquele chute assim, atirei no que vi, acertei no que eu não vi, né? E acertou mesmo, porque no caso a aproximação seria um fator. Mas o correto a ser feito é pegar esse valor aí, de 11.400, e subtrair dos 2.000 anos. Lembra que a relação aqui está todos em antes de Cristo, né? Então, fazer essa relação com os 2.000 anos, que vai dar justamente o valor que nós temos ali, 9.400 AC, né? Então, se você conseguiu chegar aqui e olhou para cá e disse, cara, eu vou chutar aqui no mais próximo, né? Então, mais próximo de 11.400 é 9.400. É isso que corresponde aí a esse valor, que é ser o gabarito. Vocês viram que não é uma questão fácil, né? Ela não foi uma questão fácil. A Camille disse que é a letra C. Olha aí, Camille. Rapaz, essa Camille se garante mesmo. Parabéns, letra C.
Então, vocês notam que é uma questão que está relacionada muito com vários conhecimentos, e é por isso que quando a gente fala essa questão da interdisciplinaridade, ela é importante para esse momento, né? Essa relação matemática, a relação da história, enfim, é uma interação com todas as disciplinas, então é importante. Essa questão, ela é uma questão de nível, tá? Ela não é uma questão fácil, tá? Ela é muito interpretativa também. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui. É uma questão que fala sobre o que nós tínhamos falado inicialmente, né? Transformações, mudança de fase, aí no caso é o gráfico de aquecimento. Então vamos diretamente para a questão. Tá ruim de ler, tá? Vocês estão achando pequena aí a leitura, o enunciado. Quem tiver no celular pode ampliar, né? Quem dá para ampliar. No computador eu já não sei. Pode ser que aumente também, né? Não sei. Mas vamos lá. Isso daqui tem ali, né? O playzinho, né? Então, ó, no campo da metalúrgica, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E este é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual desejava-se desenvolver um método para separar os metais de uma sucata composta de aproximadamente 63% de estânio e 37% de chumbo. Então, aqui é uma liga, né? Isso daqui é a liga metálica, ó, 63 de estânio, 37 de chumbo, é uma liga metálica usando aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isolados com aquela da mistura, todas obtidas sobre a mesma condição de trabalho. Então, a gente está vendo aí separadamente, né? Separadamente, a gente vê o gráfico de cada um. Note que esses gráficos, eles estão seguindo aí a regrinha que nós sabemos que, se na minha temperatura de fusão e na temperatura de ebulição são constantes, vocês estão vendo aqui, ó, há uma constância. Só vai haver a mudança de um estado para o outro, perdão, uma mudança do estado para o outro mediante um tempo, né? Então, leva um tempo para passar do estado para o outro. Então, aqui, nós vamos considerar como sendo uma substância pura. A substância aí está pura, né? É o elemento em questão chumbo. Consequentemente, você vai observar que esse gráfico também indica substância pura. Perdão, gente. Que é justamente pura por ser do elemento estânio, né? Então, de cada um, nós vemos a representação dos gráficos. Quando a gente vai produzir a liga, quando eu vou unir, né, os dois elementos, chumbo e estânio, nas suas proporções, que vocês estão vendo, 63% de estânio, 37% de chumbo, nós produzimos esse outro gráfico, onde nós vimos especificamente que na temperatura de fusão, ela está o quê? Constante, tá vendo? Ó? Veja que ela vai levar um tempo, ela leva um certo tempo para poder mudar de estado físico. E vai haver a variação aqui na temperatura de ebulição. Então, se é constante na fusão e vai variar na ebulição, que mistura é essa, gente? Quem lembra? Que mistura é essa? É uma mistura. Mas que mistura é essa? É uma mistura eutética ou é uma mistura azeotrópica? Eis a questão. Eutético ou azeotrópico? Essa daí é questão de primórdios. E é uma questão da Unesp, tá? Questão da Unesp. Uma questão que privilegia conteúdos mais antigos, vamos dizer assim, não tão abordados nos vestibulares convencionais, né? Nos vestibulares convencionais. Então, que tipo de mistura é essa? É uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica? Gente, se a gente tem a temperatura de fusão constante e ocorre a variação na temperatura de ebulição, o que nós teremos aí é uma mistura eutética. Mistura eutética. Lembra das ligas metálicas? Todas as ligas metálicas, elas correspondem a uma mistura eutética, porque vai haver a união, né, de dois elementos que são totalmente distintos em suas temperaturas de fusão e ebulição. E quando elas se unem, por formar esse composto metálico, essa liga metálica, vai haver essa variação aonde? Na ebulição. Então, se ocorre a variação na ebulição, nós estamos relacionando aí a uma mistura eutética. Então, aqui, ó, é uma mistura eutética, gente. Mistura eutética. Não é isso, ó? Não esquece. A azeotrópica, quando a gente está falando da mistura dos líquidos, né?
especificamente aí quando eu digo que eu estou misturando álcool e água, né? Álcool 96%, por exemplo. Então, 96% de álcool, 4% é água. Então, nós temos uma relação onde vai haver variação na temperatura de fusão e vai ficar constante na temperatura de ebulição. Então, passa a ser aí a chamada azeotrópica. Ok? Então, mediante essa informação, azeotrópica não é, né? Que está querendo saber desse gráfico aqui, ó. Substância pura é dos dois, né? Para cada um, e não é. Suspensão coloidal. A gente fala de coloide, gente, ó. Veja só. Vamos relembrar isso daí. Vocês viram isso daí comigo e com o dos anjos. Então, nós temos solução verdadeira. Vou colocar assim, ó, solução verdadeira. Nós temos aqui a chamada dispersão ou suspensão coloidal. Vou colocar, então, suspensão, ali está dizendo, né? Suspensão coloidal. E nós temos as suspensões grosseiras, né? Vou botar aqui. Ou suspensão grosseira. Então, na suspensão grosseira, a relação aqui, verdadeiro, coloidal e grosseira, é o tamanho. Então, veja, para ser uma solução verdadeira, ela está relacionada de 0 namômetro, a 1. Quando você se depara com solução verdadeira, gente, nessa questão ainda de soluções, é impossível você verificar aqui, ó, inclusive, eu vou até puxar aqui uma setinha, essa daqui é a verdadeira solução homogênea. É só essa daqui que eu posso considerar realmente homogênea. Se ela for verdadeira, de maneira alguma nós vamos conseguir identificar quem é soluto e quem é solvente, de maneira alguma. Mesmo você utilizando ultrafiltro, mesmo você utilizando ultracentrífuga, não é possível formar sedimento, não é possível separar o soluto do solvente, justamente porque a sua característica está vinculada ao tamanho das partículas. Então, essas partículas de 0 namômetro a 1 namômetro correspondem a uma solução verdadeira. Quando a gente vem para a coloidal, na coloidal existe uma mística, tem gente que acha que os colóides são soluções homogêneas. Você pega, por exemplo, o gel de cabelo, para quem usa gel de cabelo, você tem aquela sensação, né, de sólido e líquido quando você utiliza aí o seu tato. E você imagina que você olha para aquele sistema e não consegue identificar quem está presente lá. Só que ali, gente, não é considerada uma solução homogênea. Não é homogêneo ali os colóides. Vocês lembram quando trabalham com colóide? Acho que o Cristo deve ter falado isso para vocês algumas vezes. Que tem alguns efeitos. Os colóides, eles interferem na propagação da luz. Tem carros, né, que já vêm de fábrica com o que nós chamamos de farol de neblina. Esse farol de neblina é justamente para superar esses colóides existentes. Porque nós temos colóide de várias naturezas. Nós temos colóide sólido gás, que é o que tem na neblina. Nós temos colóide líquido gás, que é o que tem no desodorante, né? Nós temos colóide líquido gás, que é o que tem no chantilly, que é o que tem no creme de barbear. Então, nós temos várias naturezas relacionadas aos colóides. E a principal característica é porque elas são do seu tamanho de 1 namômetro a 1000. De 1 namômetro a 1000 namômetros, corresponde a colóide. Então, isso daqui não é, gente. Ô, droga, não dá para escrever, porque o MIT está bem na frente. Pronto, agora vai. Vamos lá, pronto. Ele não é homogêneo. Não é homogêneo. Então, não caiam nesse ponto do vigário. Suspensão coloidal não é homogêneo. Já as grosseiras, esse daqui eu consigo separar, ó. Porque é homogêneo, eu não consigo. Esse eu consigo separar por ultrafiltro, eu consigo separar por ultracentrífuga, eu consigo fazer esse processo de identificação. Na solução verdadeira não dá, mesmo com esses ultra que eu acabei de falar. Já na suspensão grosseira, que é de 1000 namômetros para lá, a olho nu consegue identificar, né? Então, de solução coloidal para grosseira, já posso classificar como sendo homogêneas, que eu tenho um artifício para separá-los. E a olho nu eu consigo fazer isso. Ela sedimenta, por exemplo, por decantação, só com a ajuda da gravidade. Eu consigo separar por ajuda da gravidade. Eu consigo utilizar filtros comuns. Eu consigo fazer uma centrífuga comum e separo esses elementos, tá? Eu falei isso daqui só para a gente relembrar especificamente sobre soluções, que nós estamos falando aí nessa questão
desse gráfico, tá? Então, aqui também não pode ser, ó, substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição constante, não é? Então, nós temos a letra A, que é de uma mistura eutética. Crianças, deu para lembrar isso daí que eu falei? Deu para lembrar? Sim ou não? Vocês lembram essa questão de colóide, de suspensão grosseira, efeito Tyndall? Quem lembra do efeito Tyndall? Efeito Tyndall, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, lembra? E vocês pesquisarem para mim sobre o efeito Tyndall. E tem o movimento browniano, né? Esse movimento browniano, inclusive, o Einstein estudou muito sobre esse movimento. Ele deu exemplo aí desse movimento browniano de elétrons flutuando em partículas, a chamada adsorção. Outro exemplo de movimento browniano é o pólen, né? Pólen de flores, né? Na superfície da água. Esse movimento que eles fazem, desse movimento browniano, é um movimento de zigue-zague, onde a luz vai bater nas partículas sólidas existentes naquela solução, que é a chamada solução coloidal, e vai haver esse movimento em zigue-zague. É um zigue-zague frenético, tá? Se você tiver a oportunidade de ver, é frenético, não para, né? Vai se movimentando a todo instante. A luz vai batendo na partícula e vai se desviando. Diferente do que acontece com o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é o espalhamento da luz. Ela se espalha, né? Ela não vai se propagar em linha reta. Se você colocar 2 frascos de água normal e o outro com um colóide, uma gelatina, enfim, alguma matéria relacionada ao colóide, o laser vai passar pelo frasco com a água normalmente. Quando ele chega no colóide, ele desvia. Você consegue ver o laser. Você não consegue ver o laser passando na água, mas chega no colóide, você consegue visualizar naturalmente. Ok? Só para relembrar isso daí. É bom a gente relembrar essas coisas também. Vamos prosseguir. Opa, que já foi respondido, né? Já está respondido aí. Eu não apaguei, porque eu dei essa mesma aula na outra unidade, né? Tudo bem, bora aqui. Não é a letra D, não, né? Ali foi só um risco, tá? A caneta caiu e riscou. Entre 6 e 23 de fevereiro, aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Dentre as diversas modalidades esportivas, o curling, acho que é curling, quem é bom de inglês pode dizer se eu estou errado ou não. É um jogo disputado entre 2 equipes sobre uma pista de gelo, cujo objetivo consiste em fazer com que uma pedra de granito em forma de disco fique o mais próximo possível do alvo circular. Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer, né, a superfície do gelo, fazendo com que, né, aumente ou diminua a velocidade desse disco, né? De quem já assistiu esse esporte é engraçado. O pessoal fica lá varrendo, né? Fica assim, friccionando no gelo e ele cria uma certa velocidade. Eles vão friccionando cada vez mais para ele se aproximar a aproximação maior desse ciclo é quem vai ganhar esse esporte, esse jogo aí. Então, a intensidade da fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura podem fazer com que a velocidade da pedra mude em até 20% devido à formação de película de água, no caso, líquida entre a pedra e a pista. O gráfico representa o diagrama de fase da água. Note que é da água por quê? Por isso aqui. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. É da água pela aproximação desse eixo aqui entre sólido e líquido, né, do eixo entre o sólido e líquido, da pressão. Se aproximou da pressão, eu estou falando da água. Vocês vão observar, inclusive, em alguns exercícios, que do gás carbônico, né, ele está aqui, ele faz isso, ó. Ele se distancia da água, aliás, da pressão, que a pressão está aqui do ladinho, né? Ela se distancia, ficaria aqui, por exemplo, o sólido, aqui o líquido, né? E aqui o gasoso. Essa parte aqui, que é o ponto de divisão entre o sólido e o líquido, distancia. Não é à toa que o gelo seco, que é o CO2, que ele está passando aqui do estado gasoso, ele não vem nem para cá, para o estado líquido, nem vem para cá, ele já vai direto, porque a pressão que eu utilizo aqui, ela é muito mais acentuada nessa região, né? Então, essa mudança está muito vinculada à pressão. Então, se eu aumento a pressão, já falei disso aí para vocês várias vezes. Aumentei a pressão aqui, ó, estou no estado sólido, vou sair para o estado líquido. Então, se está no gelo, né, se está lá no gelo, a criançada lá que vai varrer, os amigos, os colegas, os esportistas, eles estão varrendo o gelo, friccionando, adicionando pressão para fazer com que saia do estado sólido para o líquido e a pedra deslize. Aí a pedra vai deslizar.
Quando ele para de fazer esse procedimento, não tem mais as gotículas de água para que ela possa deslizar e, consequentemente, essa pedra vai parando, né? A pedra vai parar. E aí, ele pode ser campeão ou não aí dos esportes olímpicos. Que essa passagem, né, do sólido para o líquido, que é a fusão, ela acontece onde vocês estão vendo marcado aqui, né? Ela está acontecendo bem aqui no 1, não é? Ó, bem aqui no 1. Se eu paro de friccionar, se eu paro de varrer, aí ela vai voltar para o estado sólido, e não é à toa que não fica lá, né, o gelo descongelado, ele vai voltar para o seu estado sólido, e essa é a relação aí do gráfico ou diagrama de fases, né? Inclusive, eu vou falar desse conteúdo hoje para o primeiro ano, né? Esse conteúdo eu vou falar do primeiro ano, isso daí é a parte de propriedade coligativa, ok? Vamos para outra questão. Essa daqui é uma questão mais, como é que eu digo? Muito de utilizar, né, os raciocínios, né? A utilização dos raciocínios e os raciocínios científicos especificamente, porque nós vamos trabalhar aí com algumas ideias de fusão, solubilização, a densidade especificamente. Quem foi meu aluno lá no 9º ano, eu trabalhei com essa questão aí, não sei se vocês lembram. O Dudman, que foi meu aluno no 9º ano. O Gildácio, que o Gildácio eu não estou vendo ele hoje aqui, mas a boa maioria que foi meu aluno no 9º ano conhece essa questão. Tu lembra dessa, Dudman? Lembra que você é um cara da memória fotográfica. Eu vou ler aqui um pouquinho. Depois de 19 horas, os convidados começaram a chegar. Dina, ao recepcionar no bar, onde havia 2 baldes, um deles com um gelo e outro com um gelo seco. Dina bradava aos 4 cantos, e isso faz a festa tornar-se mais química, já que esses sólidos serão usados para resfriar as bebidas. Para cada bebida estrondosa, escolhia o sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu 2 doses iguais de uísque, uma com gelo e outra com gelo seco, mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Então, colocou lá, não consumiu. Vamos lá. Passando um certo tempo, um colega de faculdade resolveu verificar se Dina ainda era a sabichona de antigamente. E foi logo perguntando, na letra A. Esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Que nomes são dados para essas 2 transformações? E por que essas transformações fazem com que as bebidas se resfriem? Então, os sólidos, né, foi colocado lá na bebida, sofrem transformações. Que nomes são dados a essas transformações? Que nomes são dados? Veja só, bora analisar bem aqui, ó. É o dado que ele diz aqui embaixo, observação. Considerar seguras para responder ao item B. Então, veja, se a gente for observar aqui, nesses copos, né, ó, você está notando que eu tenho aqui 2 pedrinhas de um possível gelo aqui embaixo e tenho 2 pedrinhas de um possível gelo aqui em cima, né? Ó. Você está vendo que ele é menos denso. Se eu perguntar para vocês, quem é gelo convencional e quem é gelo seco aí? Tá onde o gelo seco e tá onde o gelo convencional? Tá em que frasco? Ó, o Felipe Dominan. Tá em que frasco o gelo seco? Tá em X ou tá em Y? Tá em X ou Y o gelo seco? Diz aí, X, Y. Diga aí, vamos lá. Raciocínio. O iceberg, gente. O iceberg afunda na água? Vocês dizem que o iceberg afunda? O iceberg, ele boia, não boia? Então, ele é o gelo convencional. Né? Então, o gelo convencional está onde? Está em Y. O gelo seco é mais denso, né? O gelo seco é mais denso, ele está em X. O gelo seco é mais denso, está em X. Então, é importante a gente só fazer essa relação. Então, ele quer saber as transformações que existem aí, né? O gelo convencional, vamos lá para a letra A. Esse gelo que é o gelo convencional nosso, ele vai sofrer a fusão, né? Ó, ocorre a fusão. Nesse caso aí, a relação vai ser da água no estado sólido, né? Ó, um equilíbrio aqui, com a água no estado líquido, né? Então, o que ocorreu aí foi a fusão. Já o gelo seco ele tem sua particularidade. Quem já foi em festas assim, ou já assistiu filmes, sei lá, você vai ver que o gelo seco,
ele fica fumaçando, né? Fica lá fumaçando. E aquela fumaça corresponde ao quê, gente? Se ele está aqui sólido, se ele está sólido aqui, aquela fumaça corresponde a que tipo de transformação? Em crianças. A que tipo de transformação corresponde aquela fumaça na representação do gelo seco? Ele está no sólido e começa a fumaçar quando ele está em relação à água, né? Ou quando você abre o frasco onde ele está presente, então vai ocorrer a diminuição da pressão e aí, consequentemente, ele vai, olha, ó, a Simris respondeu, é a sublimação, né? Ele sublima, ele vai sublimar, é a sublimação. A diferença é que o gelo seco não é a água, né? Ó, não é a água que nós estamos trabalhando. O gelo seco é isso daqui, é o gás carbônico, é o CO2, que estaria no estado sólido, quando foi colocado no copo de uísque, e que agora passa a ser o estado gasoso, né? Lembrando que a distância de um para o outro está na relação específica aí, relação específica da natureza deles. A água, se aumenta a pressão, muda. Aqui a pressão tem que ser um pouco maior, até porque eu estou no estado gasoso, nós sabemos que no estado gasoso as partículas são mais soltas, então eu preciso realmente ter uma alta pressão, e nessa passagem eu não preciso passar pelo estado líquido, porque essa pressão já é o suficiente para chegar diretamente no estado sólido, que acontece aí com a sublimação. Bem, nós vimos aí as transformações, mas ele ainda continua a pergunta, né? E por que essas transformações fazem com que as bebidas se resfriem? Então, se eu colocar o gelo convencional, vai se resfriar a bebida. Se eu colocar o gelo seco, também se resfria, óbvio que mais rapidamente que o gelo convencional, né? Mas por que elas vão se resfriar? Por que elas resfriam o copo de uísque? Por que ocorre esse processo? Justamente porque, para que elas possam passar, né, voltar ou fazer esse processo de transformação, elas precisam absorver o que, gente? Calor. Isso daí é uma passagem direta. Ocorre uma absorção de calor de onde? Do uísque, né? Da bebida. Então, nessa absorção de calor, ambas, né, vão fazer esse processo de absorção, nós temos aí uma relação que endotérmica. Então, ambos são processos o quê? Endotérmicos. Ambos vão absorver calor. Então, aqui é endo, não é isso? Ó, para os dois elementos, gelo seco e o gelo convencional. Então, nós temos aí a letra A resolvida, ok? Deu para entender esse daqui? Deu nessa questão de absorção de calor? Então, ela só vai mudar do estado para o outro se ela absorver, né? Então, ela está mudando o seu tamanho. Você vai notar, inclusive, na representação dos copos, que vai haver o aumento e a diminuição de volume, né? Não tem o aumento e diminuição de volume? E é isso que ela pergunta na letra B, né? O amigo lá perguntou para ela. Dina, veja essas figuras e pense naqueles dois copos de uísque que nosso amigo não bebeu. Qual copo da situação inicial corresponde ao copo D e da situação final, né? No caso, ele quer saber do copo D. Em alguns dos copos, a concentração final do álcool ficou diferente da concentração inicial. Por quê? Então, vamos lá. Quem é o copo D aí, gente? O copo D corresponde a quem? Copo D. Vai estar correspondendo a que copo? A X ou a Y? O D. Corresponde a X ou a Y? A X. A X, com certeza. Tá correto. Aqui, ó, é o copo X. Porque o copo D, ele tá em menor nível, né? Vocês estão vendo aqui, ó. No copo D, o volume é menor. Consequentemente, né, o X, que era o gelo seco, bem que é o gelo seco. Vou botar aqui, ó. GS, aqui era o gelo seco. Ele absorveu esse calor aqui, ó, rapidamente. Quando ele absorve e boa parte daquele líquido vai embora também, né? Boa parte vai evaporar. E, consequentemente, aqui nesse copo, no copo D, vai diminuir o quê? O nível, né? O volume vai diminuir. Então, o volume é o menor. Então, esse volume menor corresponde lá à interação com o copo X. E, consequentemente, o copo C,
né, o copo C, ele corresponde a o copo Y. E na pergunta desse copo Y, você já está vendo, inclusive, que o nível aumenta, né? Porque quando o gelo derrete, quando ele faz a fusão, o que, que vai acontecer? Ele vai diluir o álcool, né? Isso vai haver a diluição do álcool. Nessa diluição, né? À toa que as pessoas que fazem uso desse tipo de bebida, eles tomam o uísque com o quê? Com água de coco, ou colocam pedra de gelo, ou tem uns que colocam aí energéticos, né? Eu não entendo porquê, mas tudo bem. É justamente para poder quebrar a quantidade existente de álcool ali. Então, vai haver a diluição do álcool, aí nessa relação, né? Então, dilui o álcool pelo fator dele se transformar no estado líquido, né? Então, aumenta muito mais partículas de solvente, diminuindo aí o teor desse álcool, né? Fazendo a diluição, não é mais uma concentração em si, uma diluição, e foi respondido aí essa questão, tá? Questão respondida, resolvida, e eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá? Vocês tenham entendido essas mudanças de estado físico aí, que não são muito frequentes, mas nós não vamos subestimar de jeito nenhum o vestibular. Não podemos subestimar de jeito nenhum, vamos trabalhar de maneira bem criteriosa. Ok? Vamos prosseguir, acho que vocês estão cansados, mas deixe para descansar só quando a gente tiver com a vitória na mão, tá? Com a vitória na mão, aí vocês podem descansar e eu estarei presente, nem que seja virtualmente, mas a minha Tapaué é grande, então eu vou passar em cada casa aí, cada casa de vocês, para pegar um pouquinho do churrasco, tá? Que eu também sou filho de Deus. Então, bora ver essa questão da Unesp aí, ó. Alquimia subterrânea transforma mina de carvão em mina de hidrogênio. Em uma área de mineração de carvão localizada no sul da Polônia, um grupo de cientistas está usando uma mina de carvão para avaliar experimentalmente um método alternativo para a produção de energia limpa e, assim, oferecer uma utilização para pequenos depósitos de carvão ou minas exauridas, que são tradicionalmente deixadas de lado, representando o passivo ambiental, né? No caso aí, se elas ficam deixadas de lado, ela pode ocorrer aí o processo de poluição também. Na teoria e no laboratório, a injeção de oxigênio de vapor no carvão resulta na produção de hidrogênio. No processo, oxigênio líquido é colocado em um reservatório especial, localizado nas galerias de mina de carvão, onde se transforma em oxigênio gasoso, começando o processo denominado de gaseificação do carvão. Né? Então, eu vou frisar bem aqui essa palavrinha, gaseificação do carvão. Então, vamos à pergunta. A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física? De que tipo? A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso. Tá vendo essa passagem aqui, né? Ó, no líquido para o gasoso. Que espécie de reação é essa? Essa transformação física é o quê? Ela é uma transformação exotérmica? Ela é exotérmica, lembra que exo é fora, que está liberando calor para poder passar de um estado para o outro. Na verdade, esse exo seria o contrário, se fosse o gasoso para o líquido, né? Aí seria um processo exo, que liberaria energia, e aí as partículas se aproximariam para poder formar esse novo estado. Então, não pode ser exotérmica, não pode, tá? Não pode ser. E ainda está classificando como fusão. Aqui é o processo de evaporação, né? Processo de evaporação. Ou a própria ebulição é o outro processo, que é evaporação. Evaporação é igual a vaporização, que é igual a ebulição. E ainda posso dizer para vocês que eu posso falar de calefação. Então, elas têm características muito parecidas. Qual a diferença principal entre elas? A velocidade, né? Nós temos aí a calefação, que é esse processo de produzir aí, sair do estado líquido para o estado de vapor, rapidamente aqui, né? Aqui é rápido.
Aqui é rápido, né? Tem alta temperatura, já entra no estado de vapor, rapidamente. Os outros não, vão levar tempo para que isso aconteça. Então, nós temos aqui esses dois agravantes, chamando que é fusão, aqui não é fusão, tá? Aqui também está dizendo que a exotérmica poderia até ser classificada como ebulição se aqui tivesse a representação correta. E aqui fala de uma reação espontânea, não é tão espontânea assim. Então, nós temos aí a direção na letra C ou letra D. Endo, porque vão absorver calor, está absorvendo calor para poder fazer esse processo aí de passagem, não é isso? Só que na letra C não pode ser, porque ele está dizendo que é liquefação. Liquefação é um processo é um processo exotérmico, gente. É a volta do gás para o estado líquido. Existe a diferença, já falei isso para vocês, e não confundir condensação com liquefação. Você só condensa quando você está falando de vapor, onde eu ainda tenho resquícios do estado líquido. O vapor ainda tem resquícios. Se bate aqui no meu óculos, quem anda de carro sabe disso, o ar-condicionado tem cano, quando você desce, fica tudo embaçado. O vapor de água vai triscar na temperatura baixa e vai condensar. Vai fazer o processo contrário da transformação para o líquido. Não é? Então, nesse caso aí, o liquefação é eu transformar um gás perfeito mesmo, chegou na temperatura crítica, agora é gás, transformar ele no estado líquido, é o que acontece com GLP. Você sabe o que é o GLP? É o gás, né? O gás de cozinha, não é isso? Ó. O GLP, ele tem 13 litros, né? Tem 13 litros lá. Lá é líquido, lá vai estar líquido. Pela alta pressão, ele está liquefeito, né? É o gás liquefeito, não é isso? No caso aí, sob pressão. Então, pode ser a letra C, ela vai embora também, né? Por aquele erro ali. E nos fica aí como a letra D, a nossa correta, endotérmica, está absorvendo calor, e o processo é de evaporação. Tudo bem? Vamos aí, os sistemas químicos de transformações, ó, eu fui tudo em função dos módulos, tá? A gente está em relação aos módulos aí. Então, bora ver o que se pede. Uma amostra de água do rio Tietê, que apresenta partículas em suspensão, foi submetida a processo de purificação, obtendo-se, ao final do tratamento, uma solução límpida e cristalina. Então, você pegou uma amostra do rio Tietê, né, que estava cheio de partículas em suspensão, aquela sujeira, água turva, e no final do processo, ela passa a ser aquela água límpida, né, e cristalina. Em relação à amostra da água, antes e após o tratamento, podemos afirmar que corretamente, né, e respectivamente. Vamos lá. Letra A, substância composta e simples. Substância composta e simples. Quer dizer que eu ter é uma substância composta. E que, quando ela está límpida, ela passa a ser uma substância simples. Isso tem fundamento? Não. Gente, aí é um tratamento. Nós estamos falando especificamente da matéria água. Nós estamos falando de um tratamento. Esse tratamento ele está vinculado a misturas, né? Porque o que eu tenho lá é a água, que é realmente uma substância composta, porém, ela está formando uma mistura com várias outras partículas, né? Com várias outras partículas. Uma coisa interessante e importante é que quando ela passa a ser uma solução límpida e cristalina, eu já não consigo visualizar os elementos, porém, ela ainda é uma mistura, porque essa água é atribuída a vários processos químicos. Tem a fluoretação, tem a cloração, que é justamente para matar os micro-organismos, né? Então, estão presentes ali outros grupos que, infelizmente, a gente não consegue ver. Eu digo infelizmente porque tem gente, por exemplo, que tem pressão alta, então algum sal em abundância na água pode te causar algum problema, né? Pode causar um problema em relação à água, né? À toa que vende água aí mineral e água convencional, né? Que as partículas são menores em função aí às suas concentrações. Então, eu não posso classificar como sendo substância, a substância em si. Não é a água em si, sim como ela se encontra. Então, por exemplo, eu vou descartar aqui letra A e letra B. Estou descartando, né? Vou ficar só com as misturas. Eu não posso dizer que a primeira amostra do rio Tietê é homogênea, posso? Pode dizer que ela é homogênea? Não. Ali você vai ver tudo, né? Tudo de ruim você vê ali naquela água. Então, já posso cortar a letra C também. Letra C não é considerada uma mistura homogênea. Então, está entre D e E. Não é que está dizendo que a água do Tietê é uma mistura heterogênea, beleza.
E a água límpida, ela passa a ser uma mistura o quê? Homogênea. Ela não é pura, gente. Cuidado, não é pura. Ela é homogênea, né? Porque agora passou pelos processos, né, químicos, né, da relação, e agora ela passa a ser uma água límpida, mas continua sendo uma mistura. E sim uma mistura homogênea. Então não poderia ser a letra E, porque está dizendo que ela passa a ser uma substância simples. Simples ou pura. Não é. Não é. Tem uma presença ainda de outros elementos. Então, não pode ser a letra E. A gente fica aqui com a letra D, de doidos para passar no Enem. Doidos para passar no Enem. Essa questão aqui é uma questão boa, né? Aparentemente, é uma questão que só fala da parte de a gente identificar as partículas, mas exige um pouco de atenção nossa. Ok? Quanto a essa questão, se tiver dúvida, essa passada de substância, de mistura, se tiver dúvida, deu para lembrar? Deu para relembrar isso daí? Olha, essa revisão que eu estou fazendo, vocês podem se deparar com o simulado do Enem, né? Ou do Bernoulli, perdão. O simulado do Enem, vocês vão se deparar sim, mas pode estar no Bernoulli alguma coisa. Então, é bom vocês ficarem atentos, né? É bom ficar atentos. De boas, hein, Camila? De boas. Considere as figuras pelas quais são representadas diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. Então, nós temos aí os 3, né? 6, né, representações. Vamos trabalhar em cima dela. Então, a respeito das representações, é correto afirmar que os sistemas... Bora primeiro ver isso daqui. Se você olhar nessa primeira aqui, né, você está vendo uma substância, né, que ela é composta de alguns elementos, né? Ó. Ela é composta de alguns elementos. Vocês estão vendo aqui, então já posso colocar aqui, ó, substância composta. Ela é composta aqui de alguns elementos. A gente não sabe os elementos que ele não colocou para a gente, por exemplo, a legenda, né, de cada elemento, de cada cor. Vamos fazer a relação disso. Na 2, a gente pode ver que aqui eu só tenho um aglomerado de um mesmo elemento. Não é isso? Então, aglomerados de um mesmo elemento, né, da mesma quantidade de átomos ou de mesmos átomos, nós chamamos de uma substância simples, né? Então, só tenho esse elemento, não é isso? Ó? Mesmo que seja um aglomerado. Aqui é como eles se encontram. Nós que eles estão bem próximos, então nós estamos relacionando aí ao estado sólido, não é isso? Pela questão da relação dessas partículas. Estão bem próximas, então ele está no estado sólido. Aquela substância composta é um pouco mais afastada, mas não é o que nós estamos relacionando. Nós estamos só identificando esses sistemas. Então aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho, substância simples. Vou botar aqui embaixo, ó. Simples, né? Substância simples. O 3... Esse 3 aí, o que a gente pode dizer? Nós temos duas substâncias, né? Nós temos essas aqui hexagonais, né? Ó. Nós temos essas aqui que são as bolinhas unidas, né? Então, aí nós temos dois tipos de substância. Então, aí é uma mistura, né, não? Isso daí é uma mistura. Vou baixar bem aqui mais, ó. Pronto. Isso daqui vai ser o quê? É uma mistura. No caso aí, ó. Mistura de duas substâncias, né? Pronto, vamos deixar anotadinho aí. Aqui, nessa quarta, qual a classificação que a gente dá para ela? Assim como a primeira, eu posso classificar ela como composta, né? Assim como a primeira, eu classifico ela como composta. Não é isso, ó? Veja que eu tenho aqui, além dessas 3 bolinhas, eu tenho várias outras. Inclusive aqui parece uma matéria orgânica, né? Parece aqui uma ligação de relação de carbonos com hidrogênios, enfim. Aqui também nós temos substância composta. A quinta aqui, ó. O que vocês notam na quinta? Vocês notam que nós temos elementos com tamanhos diferentes, embora as cores sejam as mesmas, né? E note, então, que o afastamento deles é muito grande, gente. Isso daí é um indício, é uma indicação de que os elementos existentes aí nesse sistema representam os gases nobres. Os gases nobres, nós sabemos que eles são inertes e não há aí a necessidade de contato. Então, eles estão aí por estar, mas eles não
precisam manter contato com os outros elementos, assim como vocês estão vendo nos outros sistemas, aí o distanciamento é muito maior. Então, nós temos aí a representação, é uma mistura gasosa, óbvia, né? É gasosa, você está vendo que o distanciamento deles é muito grande. Eu posso colocar bem aqui, eu vou colocar assim, ó, mistura gasosa, mas é representada por quem? Por gases nobres, né? A mistura gasosa, mas de gases nobres. Justamente porque não tem contato entre eles, não há contato entre eles aí. E a sexta, para a gente concluir, que horas são? Já estou passando aqui um tempinho, vocês já devem estar exaustos. A gente vai concluir essa daqui e eu paro, tá bom? Aí as demais, se vocês quiserem, a gente continua, vai estar lá o material, vocês vão ver, tentem responder, treinem, tá? Depois eu faço um vídeo como o Christian faz, né, de resoluções e coloco para vocês, posto para vocês, tá bom? Então, essa sexta aí, a gente classifica como sendo substâncias simples, né? Ó, porque embora elas estejam separadas, e eles estão no estado, né, de molécula, né, um estado gasoso até, se quiser confirmar como sendo gasoso, não é isso? Veja que o distanciamento deles é grande. Então, nós temos aí substâncias simples, só que consideradas gasosas ou moleculares, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, entre parênteses, molecular. Então, aqui, por exemplo, pode ser o oxigênio, ó. Pode ser o hidrogênio, né, ó. Você está vendo, pode ser o próprio nitrogênio, enfim, né, você está vendo aí que existe a junção aqui desses dois elementos que, como eu falei para vocês, a legenda não mostrou para a gente, então não tem como a gente dizer que elementos são esses, tá? Bora lá, a respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas, letra A, 3, 4 e 5 representam misturas. 3, 4 e 5. A gente já não pode dizer que a única mistura que eu estou vendo aqui é 3, 4 e 5 é no 3 e no 5, né? Uma mistura de substância, de duas substâncias, no caso, e a outra é a mistura de gases nobres. Aqui nós temos substância. Então, tá fora a letra A. Letra B. 1, 2 e 5 representam substância pura. 1, 2 e 5, substância pura. O 5, eu posso classificar, eu posso até dizer que sim, até porque nós estamos falando de gases nobres, né? Mas o 2, eu até posso dizer que essa substância simples pode ser pura, porque se é o mesmo elemento, eu posso classificar também como pura. Mas já o 1 está dizendo que é uma substância composta, então não dá para a gente fazer essa relação. Na letra C, 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma substância de gases nobres. Então, a gente está vendo aqui, ó, 2 e 5, né, ó, mistura de gases nobres, né, o 5, e o 2 aqui, ó, é uma substância simples, né, uma substância molecular, onde eu tenho a ação deles, né, isso, eu tenho a ação de um único elemento, e é uma representação. Eu posso indicar que sim, bora colocar um pontinho aqui, bora verificar as outras. 6 e 4 apresentam, respectivamente, 6 e 4 apresentam, respectivamente, uma substância molecular gasosa. O 6 pode até ser. Já que o 4, né, ó, já que o 4, eu não posso dizer isso, né? E até porque está dizendo respectivamente. Um é molécula gasosa e a outra é uma substância simples. O 4 não é simples. O 4 é composto. Né? O 4 é composto. E aqui, a relação gasosa, tudo bem, que eu até dei o exemplo aqui, né? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Nós não temos a legenda, não dá para saber, mas a impressão que dá, por estar afastada, indica isso. Então, não vou indicar a letra D, não. Letra E, 1 e 5 representam substâncias simples puras? Não, 1 não é, né? 1 não é. O 5 tudo bem, mas 1 não é. Então, a gente fica com a letra C de campeões. E eu vou parar por aqui, para que vocês possam respirar um pouco, né? Hoje o dia foi tenso. Aulas do Christian, aula do George na sequência. Não é de Deus, né? Não é de Deus. Bem, a gente para por aqui. Eu vou fazer a chamadinha rapidinho aqui. A gente faz a chamada no início e no final. Acho que está todo mundo aí, não vou perder tanto tempo, porque a gravação vai ficar muito grande. Mas eu já tinha feito no início. Peço a vocês só que continuem estudando, mantenham-se firmes, não desistam. Estamos
estamos aqui para apoiar e dar a mão para vocês. Sempre que vocês precisarem, gente, não faça cerimônias, entre em contato comigo, fale com a Elaine, ela entra em contato comigo. A gente resolve questões, a gente discute questões, a gente debate. Essa é a ideia, a gente manter contato. Vamos manter contato, vamos interagir, tá? A interação é a alma do negócio. Ok? Então, fiquem todos bem, estudem, descansem agora e a gente se encontra, não sei quando, mas a gente se encontra. Tá, gente? Um abraço forte para todos. E a gente está aí, firme e forte. Até mais, fiquem todos bem. Abraço para os familiares também, tá? Para os pais, irmãos, primos, tias, avós, avós, enfim. Tchau.